os soltaram, e ordenando que não falassem, os soltaram. E eles, que foram açoitados no 41, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pararam de falar no nome? Continuaram. Mas o termo que nos chama a atenção aqui é regozijaram-se, se alegraram intensamente. Amados, prestem atenção. Regozijo é uma alegria intensa. Quantos concordam? É uma alegria muito forte. Agora, alto lá, alegria por apanharem, alegria por serem açoitados. Aí vem o diferencial. Entenda bem. A alegria não é um sentimento de euforia físico, biológico, hormonal. Quando a endorfina, qualquer que sejam as substâncias e hormônios, te alegram, te fazem uma coisa que você quer e você se alegra. Essa alegria é passageira, é circunstancial, é temporária. Agora, a alegria de sofrer afrontas pelo Evangelho, a alegria de sentir-se perseguido pelo Evangelho, nos causa uma alegria interior, fundamentada porque ela tem base em verdades, em fundamentos. Ela não tem base na minha mentalidade humana caída, derrotada, mesquinha. Não, é uma alegria, irmãos, que nos surpreende. E nos surpreende essa alegria por estarmos defendendo o nosso Criador, o nosso Senhor. Então nessa noite, o conceito de alegria na palavra, quando Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma alegria, queridos, que tem fundamento. É uma alegria que não traz peso de consciência. É uma alegria que não traz pesar. É uma alegria que não gera o sofrimento. Mas é uma alegria que ultrapassa, excede o entendimento humano, o entendimento carnal, biológico, físico. É fundamentada. Quantos estão entendendo isso? Então preste bem atenção nessa noite. Amados, o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor, e no amor não existe medo em Deus. O Espírito Santo não tem medo. E Ele nos deu espírito de ousadia, de coragem, de determinação, de equilíbrio, temperança, domínio próprio. Então, atenção nesta noite para algo. Eles regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Cristo. A alegria não é apenas um sentimento de euforia física, biológica, sentimental, hormonal. Não é mera emoção. A alegria é aquela onde você se descobre defendendo a verdade, a justiça de Deus, os valores de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, amados, nós vamos nos portar hoje e sempre em relação às palavras ministradas. Eu fiquei ontem percebendo, e o pastor Gabriel, usado por Deus, falou assim: eu gosto de ser exortado. Quando somos exortados, a palavra diz que é para um fim proveitoso. Amém? O Espírito Santo, Deus não acusa, Ele exorta. Mas deixa eu falar algo nessa noite, para nós que aqui estamos, para todos aqueles que vão assistir essa palavra. Deixa eu dizer algo para você agora. Preste atenção. O que está acontecendo nesse momento de apostasia? O que está acontecendo é uma fuga. Deixa eu lhe dizer isso com bem clareza. Para mim, para todos nós. É uma fuga da possibilidade de sofrer perseguição
por amor a Cristo. Eu vou repetir. Olha o clima que está pairando nas igrejas. A fuga da possibilidade de se sofrer perseguição por amor a Cristo. Quem está entendendo isso? É a fuga, queridos. As pessoas têm medo de sofrerem perseguição por amor a Cristo. Se recolhem à sua insignificância, se recolhem aos seus valores, às suas metas, aos seus objetivos e dizem: para lá, eu sofrer por uma causa nobre, eu sofrer por um Criador que se fez carne para si, dar por mim e pelo pecado meu? Não, eu tenho muito maior e maiores projetos a realizar. Deixa eu repetir isso, que o Espírito Santo, claro que nos tem incomodado. O que está acontecendo é uma fuga da possibilidade de se sofrer perseguição por amor a Cristo. É a comodidade de se desenvolver uma fé sem riscos. Uma fé sem riscos. Alguém diria: pastor, vêm pessoas à sua mente? Claro que não, irmãos. Nós falamos nos valores de Deus, nas causas do Senhor, e nós não temos tempo para estarmos degladiando. Então repare, nós sabemos que essa é a visão. Eles se alegraram por sofrerem afrontas, e não somente afrontas, mas foram fisicamente, estavam sangrando, irmãos, e se alegraram por terem sido dignos de sofrerem afrontas e de sofrerem açoites por amor ao Senhor. Não é preciso que você abra em Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E foi-vos concedida a graça de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aí eu volto à visão. O que é apostasia também? É isso. O que está acontecendo nas igrejas é uma fuga da possibilidade de se sofrer perseguição por amor a Cristo. É a comodidade de se desenvolver uma fé sem riscos. O que é uma fé sem riscos? Eu vou louvar, amém, é um direito, amém, é um dever. Eu vou congregar, amém. Fujamos de quem não quer se congregar, beleza, é bíblico, é maravilhoso. Eu vou louvar, eu vou orar, eu vou congregar. São valores fundamentais e indispensáveis para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã. O que? Louvar, orar e congregar são fundamentos, são indispensáveis, valorosos itens que temos que participar e viver. Mas eu quero repetir, vivemos um momento em que a igreja no Brasil, no mundo, e aí eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu vou já dar alguns exemplos que você vai dizer: pastor, quer dizer que eu estou sofrendo riscos, sem ter medo, sem ter fobia, porque o amor lança fora o medo. Aquele que teme nesse medo gera tormento e não é aperfeiçoado no amor. Então, queridos, eu vou repetir rapidamente. O que está acontecendo é uma fuga da possibilidade de se sofrer perseguição por amor a Cristo. É a comodidade de se desenvolver uma fé sem riscos. Louvar, orar, congregar são fundamentais e indispensáveis. Porém, esses vetores, oração, congregação, louvor, nos prepara, nos aperfeiçoa para a adoração a Deus e para o enfrentamento e para a luta em defesa da sua palavra. Então, amados do Senhor, nós vivemos um momento de religiosidade,
de apostasia, em que a maioria, deixa eu lhe dizer, isso é bíblico, a maioria, muitos serão chamados e poucos, a maioria se nega a correr riscos. Então você que ora, você que congrega, você que louva, louve a Deus por isso, tem que fazer mesmo. Que coisa linda é quando os irmãos se unem para orar, é o ministério de intercessão, são vocês que oram aqui em suas casas, todos aqui, irmãos, estão dentro do que nós vamos ministrar e já estamos ministrando nessa noite. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então nós estamos diante de um Deus que vê a tua disposição de lutar por ele. A quem enviarei? Perfeito. Quem lutará por mim? Quem defenderá a minha palavra? Ele conta com sua igreja. É coluna para ele, a sua igreja, e baluarte da verdade. Então vamos lá. A alegria física, biológica, hormonal, a euforia não é uma alegria, irmãos, real. Faz bem até. Mas quando ela causa decepção, angústia, arrependimento, ela não vem de Deus. Mas a alegria de sofrer afrontas pelo Evangelho nos dá um sentimento de que Deus, com seu Espírito Santo, está nos dizendo: filho, eu sou contigo, continua, vai firme, que você foi verdadeiro, você sofreu afrontas por fundamentos verdadeiros. Irmão, uma paz de espírito, uma alegria indizível que excede a todo entendimento começa a te invadir. Deixa eu te dar uma notícia. Gravamos um vídeo, falamos num governo cleptocrata, falamos no Senhor que vai vir, que vai realizar intervenção sobre a terra. Entra um cidadão de São Paulo e diz assim: pastor, eu sou da igreja tal, isso não interessa, queridos, para eu dar um exemplo. Eu sou da igreja tal, XY, e eu quero lhe dizer que eu curti. O Senhor pediu para eu compartilhar e para que os irmãos em Cristo compartilhassem. Mas eu só curti. Eu digo: meu irmão, muito obrigado, você curtiu. E ele disse: mas pastor, o Senhor pediu para compartilhar. Eu digo: querido, o teu Senhor é Deus, não sou eu. Eu peço ali, você leu tudo, para a glória do Senhor, nesse momento de crise, compartilhe. Ele disse: não, pastor, eu não compartilho, porque eu falei com o meu pastor na igreja. Eu vi o seu vídeo, eu curti. No dia seguinte eu fui à casa dele, que fica perto da minha. Ele falou: não faz isso, não te compromete. Tu vais sofrer perseguição. Esse pastor é louco. E eu digo: meu irmão, ore pelo seu pastor. Eu vou orar por ele, mas eu quero te dizer que o teu Senhor é Jesus Cristo. Do outro lado, muitos aqui, irmão Dinho, curtiu, falou, eu agradeci o irmão Dinho. Sabe por quê, irmão? Ele não tem medo, vocês não têm medo. Ah, eu vou me comprometer, isso aqui é muito sério, irmão. Isso é covardia. E Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, moderação, coragem, intrepidez. Amados, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo, diz a Bíblia, não é aperfeiçoado no amor. Porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Mas é só em relação ao vídeo? Não, irmãos, não é. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é no seu emprego. Deixa eu lhe dar uma visão. Eu quero pegar de novo aquela palavra do pastor Gabriel. E depois eu repetir também que nós gostamos de ser, ou de sermos alvos de exortação. No culto recente de doutrina, há um tempinho atrás, preste bem atenção. Quem aqui ama ser exortado? Amém, queridos? Então, se alguma coisa falada nos atingir, glorifique a Deus, porque Ele exorta, consola e Deus ama, e Ele açoita, e Ele disciplina o filho a quem ama. Ele não faz isso com bastardo, com quem não é convertido, não adianta, a pessoa não vai entender.
Mas o pastor Gabriel dizia assim, num texto, o texto está na Bíblia, ele comentou, aquele que amar seu pai, sua mãe, barará, mulher, papá, filho mais do que a mim, não é digno de mim. E de repente, ele se referiu a um momento delicado, de um certo caso, e ele dizia, pastor, tem coisas que a gente não deve falar, não é? E eu entendi o que ele colocou. Irmãos, tem horas que nós devemos ter muita sabedoria. E às vezes, as pessoas não são convertidas e não vão entender, e vão desenvolver raiva, vão desenvolver beicinho, porque não se incluem na verdadeira alegria de servir a Deus. Não se sentem alegres por marcharem vencendo o império anticristão que nos odeia. Pastor Paulo Giovanni está lá atrás pregando, foi sábado, meu pastor? Sábado, ele dizia assim também, sem tocar em nomes, queridos. Amados, tem jovens, ele falando, que correm para assistir filmes, fazem comunicado, fazem arranjo, mas na igreja, para a palavra, além de chegarem atrasados, são meio displicentes. E não citou, e isso existe no mundo inteiro, queridos. Se alguém aqui, por aquela palavra, e eu sei que não aconteceu, se tivesse ofendido, estaria completamente fora da visão de Deus. Irmãos, a prioridade é Deus. A prioridade é o Senhor. E pastor Paulo, pastor Gabriel, citei esses termos, porque são homens de Deus e são usados também para exortar, consolar e edificar na palavra. Eu peço que a igreja não abra, o internauta, vocês que estão assistindo e vão assistir essa palavra, preste atenção em Deuteronômio 8. Se quiser abrir, pode, mas apenas ouça. Deuteronômio 8, de 17 a 20. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, enquanto não quiserdes, ou não quisesses, obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amados, o que está acontecendo? Uma fuga da possibilidade de sermos perseguidos por amor a Cristo. O que está acontecendo? Uma comodidade de desenvolvermos uma fé sem riscos. Corre risco? É uma coisa séria? Não, irmão, cuidado. Então, você, eu, nós que fizermos isso, não estaremos dignos de sofrer afrontas por Cristo. E eu poderia acrescentar alguma coisa, sem que os amados, ou quem quer que fosse no Brasil, que nos vai assistir, daqui a pouco, possa ficar de alguma forma ofendido. Irmãos, você pede trabalho. Deus te dá o trabalho. Você, que eu digo é genérico, tá, amados? Você pede emprego, Deus te dá o emprego. Você pede saúde, Deus conserva a tua saúde. Irmão, olha o que eu vou falar. Esse por mim aqui, igreja, é genérico, tá? Assim como Paulo, o pastor Gabriel falaram, eu falo. Irmão, peça oração por mim porque eu estou enfermo. Mas foi trabalhar enfermo. Foi trabalhar enfermo. Ah, irmão, preste atenção. A casa do Senhor, e na casa do Senhor há cura. Bálsamo de Gileade. Ah, porque agora eu vou fazer uma agenda para poder ir para a igreja, porque agora eu estou realmente em outro nível. Cuidado, irmãos, com isso.
A prioridade é aquele que sustenta o ar que eu e que tu respiramos. A prioridade é daquele que é o autor da tua vida e que te ama e que te pede adoração. Tem pessoas, irmãos, que ficam lá fora, entram no meio da doutrina, perdendo bênçãos do Senhor. Falando de trabalho, de emprego, de responsabilidade, isso é bom, desde que tu não digas: o meu emprego, o meu patrão estão acima do Senhor. Deus, eu não posso, porque em primeiro lugar é meu patrão, é minha empresa. Irmãos, não estou falando com ninguém. Isso acontece no mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro. É uma fé sem riscos, é uma fé social, é uma fé associativa, mas que não admite sofrer afrontas pelo Evangelho. Não admite ser impactado para defender o seu Senhor. Quando o pastor, irmão, no teu testemunho, na oportunidade, não é só o pastor Afrânio, o pastor Gabriel, o pastor Paulo, quem quer que seja na internet, que esteja publicando e você possa e saiba compartilhar, faça isso. Ah, meu nome vai estar lá, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus se vierem te perseguir. Porque nos sentiremos dignos de sofrer afrontas pelo Senhor. Eu participo de vários grupos, e tem um que eu pouco participo, é justamente o religioso que se diz evangélico. A maioria é abobrinha, irmão. A louvar, orar, jejum, 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 e não fazem nada pelo reino. Chega a dar canseira. Eu, quando loto, eu deleto, eu deixo ali, porque tem coisas que se aproveitam. De vez em quando a nossa missionária entra com uma reflexão, eu assisto, eu vejo. Mas a maioria, irmão, aí vai lá um pastor maluquinho, coitado, que só sabe perseguir os outros, aí a pessoa posta, olha aí o cara diz no vídeo que não há arrebatamento, que não existe isso. Aí os outros que já receberam até isso, misericórdia, dizendo que todo mundo vai no bolo para a grande tribulação. Ele vai. Seus seguidores, se não se acordarem, vão também. Mas nós aqui, e a igreja do Brasil que teme ao Senhor, não irá. Irmãos, é bom sermos exortados. É bom sentirmos esse zelo de Deus, porque está havendo uma fuga da possibilidade de se sofrer por amor de Cristo, quando Ele diz o contrário. Os apóstolos, como é bom, louvaram a Deus por sofrerem açoites e mal soltos, começaram de novo a pregar em nome do Senhor. Irmãos amados, você pode fazer isso nas mínimas coisas. Você nem imagina como Deus é tremendo. Como Deus é tremendo. Quando você faz isso, irmãos, você está tocando em vidas, está tocando em almas, está tocando em desviados, que começam a ver a tua fé, a tua coragem, dizem: meu Deus, como é bom servir a esse Senhor. Amados, Jesus e Deus, vocês sabem melhor do que eu, não é religião. Os verdadeiros adoradores do Pai, disse ele, o adorarão em espírito e em verdade, amados. Queridos, nesta noite, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, a nossa visão nessa noite é essa, amados, é que nós tenhamos muito cuidado. A pessoa que idolatra o seu emprego, o seu patrão, a sua empresa, não ame, respeite, seja responsável, produtivo, produtiva, mas não adore. Ah, quem disse isso? Eu não presto culto, não, irmão. Basta você, por causa disto, se deixar levar e não ser assíduo com o seu Deus. Amém? Então, nesse sentido, prestai atenção nesse momento. Apostasia, igrejas fracas, com medo do confronto, do embate, possuem medo de se expor, medo de se identificar como defensores da palavra de Deus. Porque agora, pastor, tem decapitadores no Brasil.
Se não falava nem antes, imagine agora. Agora é que o bicho vai pegar. Se não falava nem antes, vai falar agora, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quem tem que ter medo de quem? O Senhor diz assim, preste atenção, entenda para que você examine a palavra e veja e constate se o pastor está falando alguma coisa demais. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, 1 João 4:4b. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, nesse confronto, o teu inimigo é um derrotado. Pode chegar ao extremo de matar, de decapitar? Pode. Deus permite, Deus chama de santos decapitados. Deus permite, a maioria dos apóstolos foi imolada, a maioria foi imolada. Agora escute, em tempos de perseguição, de apostasia também, mas deixa eu te dizer, Deus ama aqueles que não temem, fobia, medo, o inimigo. Maior é o que está em você do que aquele que está nele, que é o príncipe das trevas. Eis que vos dei autoridade sobre tronos, potestades, principados, soberanias. Aí ele fala em Mateus 28, de 18 em diante. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Irmão, não é ser suicida não. É você não se calar, mas vai ter que acontecer o que nós pregamos, mas se aflija. Não seja conivente, vai matar meus irmãozinhos. A gente já está orando para que os nossos irmãozinhos não fiquem na grande tribulação. Eu interagia, primeiro com a Mara, depois com o pastor Gabriel. Amados do Senhor, nós não temos essa pretensão, mas Deus tem. Nós não tínhamos essa visão que eu vou falar agora para você. Tivemos a visão da palavra, de tudo que nós já fazemos aqui há muito tempo, todos nós. Mas agora, por duas redes fortíssimas, que estão divulgando as ramificações, um compartilha, e esse que compartilhou não está na nossa rede, vai lá para outra, para outra, para outra, para outra. Renê, vocês que manjam disso sabem muito bem. E a Rede Brasil fez uma enquete, um levantamento onde ela pode alcançar, junto com a outra rede, Cristal Vox, do Leudo Costa. E o vídeo dessa igreja, quando eu falo dessa igreja, irmãos, porque esse tema, alguém poderia dizer, poxa, Deus falou com o pastor Afrânio. Não, Deus fala comigo quando o pastor Gabriel prega, Deus fala comigo quando o pastor Paulo Giovanni, pastora Nailfe, missionária, presbíteros pregam, e dentro desse bojo dos departamentos, dos trabalhos, Deus vai e diz assim, eu estou querendo que você faça isso. E quando nós lançamos, testifica no coração de todos nós. E o que eu quero dizer, meu irmão, é que esse vídeo transpassou o limite do que todos eles das redes esperavam. E visão, argentinos, espanhóis, dizendo assim, é lançado, e foi lançado um projeto, queridos, que nós anunciamos sábado, oramos ontem, e vamos orar daqui a pouco. E o Senhor está regimentando pessoas. 2 padres que ouviram, que viram, um deles, dos dois, só um, interagiu comigo, e depois lançaram vídeos. Um deles lançou falando em nome de Jesus. E eu compartilhei. E lá vai o Júnior compartilhando também, o padre. Ele não está nem lembrado, né? A gente está me olhando espantado. Ele compartilhou, curtiu, perdão. Irmãos amados, o Júnior ficou meio... Mas eu vi lá Júnior quando ouviu. Irmãos, ele pedindo Deus. Ele pedindo para o povo de Deus clamar. Amados, alguém diria, pastor, isso é honra de vocês. A nossa glória são vocês. Ministério de intercessão que pouco aparece. Vocês, Fantoquides, vocês, Cate, você dança. Todos vocês participam dessa alegria. De uma igreja aqui em Manaus, pequenininha, está lançando um projeto que o Brasil está abraçando, que as igrejas estão abraçando, e o Senhor está vendo que nós não temos medo nem fobia de decapitadores.
Eles é que têm que tremer diante da nossa presença com o Senhor em nossas vidas. Não covardes, não apáticos. Os tímidos, diz a palavra, não entrarão. Os tímidos, queridos. Covarde é uma graduação maior. Nós não podemos ter medo, irmãos. Isso vai ter que acontecer. E não é por isso que vamos ficar calados, quietinhos e trêmulos. Não. Nos levantemos com a palavra. Você não vai ofender pessoas. Você não vai chamar palavrão. Você não vai falar contra o ser humano. Você vai falar a palavra contra os principados e potestades. Nessa noite, quantos estão entendendo? Amados do Senhor, vamos adorá-lo. Vamos cultuá-lo. Eu quero repetir 2 pontinhos. No amor não existe medo, fobia, pavor, porque isso gera tormento. O verdadeiro amor que vem de Deus lança fora o medo. Porque quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. O Senhor tem pressa. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Irmãos, agora, mais do que nunca, nós temos a convicção que essa geração está terminando. Que o Senhor vai voltar. E nós estamos tão preocupados que já começamos a orar pelos que vão ficar. Não é nosso desejo, nem o desejo dele. Mas muitos vão entrar na grande tribulação, irmãos. Vão ter que ser provados na fornalha ardente. E terão que dar suas vidas. Não é a vontade de Deus. Quando nós anunciamos esse projeto ontem aqui, não sei quem percebeu um clima de temor do Senhor na igreja. Não sei se alguém percebeu, mas eu percebi e creio que a maioria percebeu. Amém, amados? Temor de respeito, de reverência ao nosso Deus. Então, queridos, Juízes, estamos em rota de conclusão. Juízes, capítulo 7, versículo 3. Enquanto isso, nosso pastor Paulo Giovanni lá atrás já se prepara com o microfone para falar, para ler Mateus 5, de 10 a 12. Nós todos vamos para os Juízes, capítulo 7, versículo 3. Pediria a minha pastora aqui na frente que nos lesse, eu dou o microfone para ela. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Apregou-a, olha que coisa linda, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Esses 10.000 se sentiram estimulados a sofrer o risco, a correr o risco de enfrentar os inimigos de Israel. Mas a contabilidade final nós conhecemos e só ficaram 300, que de fato não eram tímidos, não eram covardes, não eram medrosos, estavam prontos para serem dignos de sofrer afrontas e até darem a sua vida pelo seu Deus. Quantos estão entendendo isso? Pastor Paulo Giovanni, amado, nos leia Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Obrigado, meu pastor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Olha, por minha causa, não é por causa de erros e pecados não, amados. Vou repetir, bem-aventurados perseguidos por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa
vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande ou é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não responda nada, apenas ouça. Internauta, vocês todos, nós todos. Você quer ser digno de regozijar-se por sofrer calúnia, difamação e perseguição por amor de Cristo? Não é preciso responder. Agora responda. Quem aqui quer ser bem-aventurado? Quem aqui quer ser feliz? Deixe então que isso ocorra com você. Não tenha medo. Nas mínimas, não é preciso você sair correndo e enfrentar alguém, não. Nas mínimas coisas que você puder fazer pelo reino do Senhor, Ele te levará e te dará em conta. Pode fazer isso, meu irmão. Não tema e não tremas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Repetindo para nós orarmos, o que está acontecendo dentro dessa apostasia é uma fuga da possibilidade de se sofrer perseguição por amor de Cristo. É a comodidade de se desenvolver uma fé sem riscos. Louvar, orar, congregar são fundamentais, são indispensáveis, mas são preparos, são preparativos, são itens que Deus nos dá para que nos tornemos verdadeiros adoradores e que tenhamos prazer em adorá-lo, em servi-lo, em enfrentar afrontas por ele. Quantos podem aplaudi-lo? Amém, igreja. Glórias ao Senhor. Vamos louvá-lo, peço ao ministério de louvor que possa subir.